Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Eu me chamo Maurício Santos, muito prazer. No vídeo de hoje, vamos falar de um assunto muito sério, envolvendo algo que custou a vida de muita gente no começo do século XX. Se hoje sabemos o quanto a radioatividade faz mal para a nossa saúde, antigamente as pessoas não tinham esse conhecimento não, hein? Muito pelo contrário. Elas achavam que coisas radioativas podiam fazer bem para a saúde. A história que eu vou contar hoje começa na década de 1920, quando um homem rico e bonito, chamado Eben Byers, estava voltando a bordo de um trem de um jogo anual de futebol americano entre os times de Harvard. Byers era ex-aluno da Yale e comemorou muito a vitória do time. Só que na viagem de volta, algo inesperado aconteceu. Byers caiu da parte de cima do beliche onde dormia e machucou o braço. Ninguém sabe ao certo se ele estava dormindo, comemorando ou se divertindo com alguém. Mas por ter fama de mulherengo, muitos acreditam que ele estava acompanhado quando caiu do beliche. Independentemente de como aconteceu, o fato é que a lesão no braço acabou atrapalhando os jogos de golfe de Byers e a sua vida amorosa também. Ele então procurou ajuda com um especialista, alguém que pudesse aliviar a dor e o curar de forma mais rápida. Foi então que um médico de Pittsburgh, na Pensilvânia, sugeriu que Byers tomasse um remédio chamado Redator, um medicamento que consistia no elemento rádio diluído em água. Só que havia um grande problema em consumir esse tipo de medicamento. O Redator foi desenvolvido pelo laboratório de rádio Bailey, fundado por William Bailey, que dizia ser médico, mas Bailey, na verdade, tinha abandonado a faculdade em Harvard e dizia ter se formado pela Universidade de Viena. Ele já tinha sido preso em 1915 por fraude postal e alguns anos mais tarde, após um tempo vendendo estricnina como afrodisíaco, um alcaloide cristalino extremamente tóxico, ele começou a vender o Redator. Ele dizia que o medicamento era uma verdadeira maravilha e que podia curar pelo menos 150 doenças diferentes. E olha, se fazer um suco radioativo hoje em dia parece loucura, nessa época era algo completamente normal. Essa obsessão pela radiação começou quando alguns pesquisadores descobriram que a radioatividade de radônio em águas termais eram consideradas curativas. Então começaram a levar água radioativa para as pessoas. Indo um pouco mais além, as pessoas acharam que ter contato direto com um rádio podia ser ainda melhor. A situação era tão bizarra que apareceu até um filtro com paredes internas revestidas de argila e minério de urânio para deixar a água radioativa. As instruções diziam para encher o filtro com água à noite e na manhã seguinte o líquido estaria pronto para ser ingerido. Existia até pastilhas com rádio que deveriam ser tomadas com água antes ou depois das refeições. E não eram apenas charlatões como Bailey que pensavam que a radiação era boa para a saúde. Em um artigo publicado em um renomado jornal da área de medicina, um médico disse que a radioatividade previne a insanidade, desperta emoções nobres, retarda a velhice e cria uma esplêndida vida jovem e alegre. Além do Redator, William Bailey também vendia remédios radioativos para gripe e tosse, e até um medicamento que, segundo ele, curaria a impotência. Os usuários eram instruídos a posicionar o medicamento sobre suas partes íntimas e deixar, durante a noite, pois assim os resultados viriam mais rápido. Byers seguiu o conselho de seu médico e começou a beber o Redator. Depois de alguns dias, ele achou a água tão revigorante que continuou consumindo o líquido mesmo depois que seu braço tinha parado de doer. Por coincidência, ou placebo, a dor de Byers desapareceu e ele atribuiu a cura milagrosa ao Redator. Byers gostou tanto do medicamento que começou a tomar uma garrafa inteira por dia. Semanas depois, 2 e após um ano, ele consumia até 3 garrafas por dia. Ele acreditava tanto no poder do medicamento que instruiu até mesmo os seus funcionários a darem um Redator para seus cavalos. Existe uma especulação curiosa envolvendo o real motivo por ele ter tomado o remédio. A versão mais aceita é de que Byers realmente caiu do beliche e machucou o braço.
Porém, há outra possível razão, que pode ter feito ele mandar até para suas namoradas e cavalos. Como eu disse, Byers era mulherengo. E talvez a queda do beliche possa ter feito ele machucar não só o braço, mas também o seu órgão genital. Ele relatou uma espécie de sensação de esgotamento que afetou o seu desempenho atlético e sexual. E quando ele tomou o suco radioativo, todos os seus problemas foram resolvidos. Não é de se surpreender que um homem que estava entrando na casa dos 50 ficasse obcecado por algo que o deixava sexualmente ativo. Durante semanas, meses e anos, Byers continuou bebendo o Predator, mas no início dos anos 1930, quando começou a perder peso e sofrer dores por todo o corpo, as coisas começaram a ficar estranhas. Esses sintomas vinham seguidos por dores de cabeça e terríveis dores na mandíbula. Depois que seus ossos começaram a quebrar e seus dentes cair, ele percebeu que algo estava errado. Depois de procurar um médico, um raio-x mostrou que a mandíbula de Byers estava se deteriorando. As radiografias foram enviadas para radiologistas de Nova York, que estavam familiarizados com o caso das Radium Girls, operárias que morreram após ingerir rádio em tinta que brilhava no escuro, enquanto pintavam ponteiros de relógio durante a Primeira Guerra Mundial. Caso que, inclusive, o nosso companheiro Ivan já contou aqui no canal. Ao analisar o caso de Byers, os médicos viram que as lesões na sua mandíbula eram semelhantes às lesões que as Radium Girls sofreram. Quando Byers disse que havia consumido até 1.500 frascos de Predator desde o ano de 1927, os médicos sabiam que ele não teria muito tempo de vida. Se o medicamento fosse feito com gás radônio, como o das águas termais, Byers teria apenas alguns ferimentos leves. Mas o rádio é um elemento radioativo completamente diferente. O rádio não passa pelo corpo, ele se acumula nos ossos e a radiação destrói as células sanguíneas, a medula óssea e outros tecidos. É por isso que os ossos de Byers estavam quebrando e seus dentes estavam caindo. Eles haviam sido destruídos pela radiação e agora estavam se desintegrando. Quando começou a sentir os primeiros sinais de envenenamento por rádio, infelizmente era tarde demais. Byers estava condenado à morte. E era certo que ele faleceria em pouquíssimo tempo. Quando tudo aconteceu, o caso de Byers ficou famoso em todos os Estados Unidos. A Organização de Fiscalização abriu uma investigação sobre o Predator. Uma equipe jurídica foi enviada à casa de Byers para ele fazer o testemunho. A essa altura, ele estava muito doente e dificilmente conseguiria estar presente em um tribunal. Um dos advogados enviados à casa de Byers disse que sua situação era deplorável. Ele contou que Byers mal conseguia falar, que sua cabeça estava envolta em bandagens, pois ele tinha acabado de passar por 2 cirurgias na mandíbula. Exceto 2 dentes da frente, toda a sua mandíbula superior tinha sido removida. Todo o tecido ósseo restante do seu corpo estava se desintegrando lentamente e buracos estavam se formando em seu crânio. O Predator foi retirado do mercado em dezembro de 1931. Byers morreu 3 meses depois, aos 51 anos de idade. Se antes havia alguma dúvida de que ele tinha morrido por causa do rádio, a autópsia confirmou essa teoria. Alguns de seus dentes e parte de sua mandíbula foram analisados e foi constatado que se tratava da maior quantidade de rádio já encontrada em um ser humano, o suficiente para matar 3 homens adultos. Para evitar que a radiação no corpo de Byers vazasse, ele foi enterrado em um caixão forrado com chumbo. A morte de Byers recebeu muito mais mídia do que o caso das Radio Girls, principalmente por ele ser de alta sociedade e filho de um grande empresário, dono de uma empresa siderúrgica. Enquanto Byers era um socialite milionário, as Radio Girls eram da classe trabalhadora, funcionárias de uma fábrica de tintas. A tragédia custou a vida de Byers, mas também serviu para que o governo norte-americano fiscalizasse medicamentos para deixar o público mais seguro. Ninguém sabe quantas vítimas morreram por ingerir o Predator, mas provavelmente centenas de pessoas sofreram as consequências da radiação. Estima-se que William Bailey
tenha vendido mais de 400 mil garrafas com a substância e muitas vidas foram salvas pelo preço, já que Bailey cobrava um valor muito alto e poucas pessoas na época podiam pagar por um frasco de veneno, que era dito ser milagroso. Em 1965, o corpo de Byers foi exumado para ser estudado e seus restos mortais, mesmo após 30 anos, ainda continuavam extremamente radioativos. E assim acaba a história do homem que durante anos bebeu suco radioativo. Se cuidem, hein? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Fatos Desconhecidos. Tchau!